Fala galera, com futuro garantido. Então hoje eu vim falar para vocês qual é a relação entre a nossa taxa de juros, a renda fixa e a inflação. Você sabe qual a relação entre essas três coisas? Bom, fica até o final do vídeo para você conferir, mas já deixa sua curtida, ajuda a gente a divulgar esse vídeo para todas as pessoas que estão começando na vida dos investimentos e que tem muita curiosidade para saber sobre isso. Agora bora pro vídeo. No mundo dos investimentos existem várias siglas, vários termos que às vezes a gente acaba confundindo e acaba que a gente não entende nada. E uma das coisas que a gente tem muita dúvida quando a gente está começando a investir é entender o que é a taxa Selic ou então a nossa taxa de juros e como isso influencia na nossa vida e nos nossos investimentos. Bom, não deve ser novidade para você em algum momento, seja pelo jornal, seja por um amigo, seja por algum tipo de notícia avulsa, você ficou sabendo que a taxa de juros foi alterada. E se você não sabe, a nossa taxa de juros hoje ela está em 2%. Nunca antes na história do Brasil a nossa taxa de juros foi tão pequena. Tá, mas como que essa taxa de juros ela influencia nos seus investimentos? Bom, é justamente a relação que eu venho para poder ensinar para vocês em relação a essas três coisas, que é a nossa taxa de juros, a renda fixa e a inflação. Então, pessoal, antes de fazer a relação entre esses três itens, é muito importante que eu explique para vocês de forma clara cada um deles separadamente para que vocês tenham compreensão exata do que é cada uma dessas coisas. Bom, primeiro vou falar sobre a taxa de juros. E o que essa taxa de juros baixa influencia na nossa vida? Bom, primeiro a nossa expectativa como consumidor, pois nós veremos a economia crescer cada vez mais. E por que ela cresce? Por causa que a partir do momento que a taxa de juros abaixa, logo as grandes empresas elas têm possibilidade de fazer maiores investimentos no seu próprio negócio, pois as dívidas delas acabam reduzindo. E isso influencia diretamente na vida do consumidor, pois também nós temos a possibilidade de fazer créditos com mais facilidade, pois logo que a taxa de juros diminuiu, as nossas taxas de porcentagem em relação às nossas parcelas, elas também vão tender a diminuir. Então, se você quer comprar um imóvel, nunca foi o melhor momento para você adquirir esse imóvel, pois as taxas e você pode ter a opção de renegociá-las para uma taxa de que seja cada vez menor em relação à nossa taxa de juros. E bom, o nosso próximo item é a inflação. O que seria a inflação? A inflação nada mais é do que você perder o seu poder de compra e logo os produtos tendem a ficar mais caros. E essa já é a relação entre a taxa de juros e a inflação. Conforme nós podemos ter mais crédito, nós podemos realizar mais compras, então é inversamente proporcional à relação que tem a taxa de juros com a inflação. Porque quanto mais a taxa de juros cai e o consumo tende a aumentar, logo a inflação tende a subir, por causa exatamente desse consumo que aumentou de forma gradativa. E falando sobre a renda fixa ela está agora diretamente proporcional à nossa taxa de juros, pois a nossa renda fixa, os ativos que nós temos disponíveis, eles estão linkados ou à nossa taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, ou então ao CDI, que é uma taxa muito próxima a essa taxa Selic, mas que são sempre atreladas. Então, quando a gente fala que talvez agora não seja tão interessante que nós optemos por escolher renda fixa, é exatamente por causa dessa taxa de juros baixa. A não ser que você tenha um objetivo a curto, médio prazo, claro, é sempre importante que você avalie renda fixa, mas que quanto mais a taxa de juros caia, mais atrativo é que nós possibilitemos olhar mais para a renda variável, porque ela se torna cada vez mais atrativa. Que como eu disse anteriormente, se as grandes empresas têm possibilidade de fazer investimentos e reduzir os gastos, logo investir nessas empresas faz muito mais sentido, porque se elas vão crescer, que você consiga crescer junto com elas. Então é por isso que a renda variável se torna cada vez mais atrativa em relação à queda da taxa de juros. E isso se a gente for pensar no cenário oposto. Se nós temos uma taxa de juros elevada, logo a renda fixa vai ser algo mais atrativo e, teoricamente, a nossa inflação ela vai estar num patamar mais baixo. Uma coisa que é bom destacar aqui é que é o seguinte: não existe um patamar que seja, tipo assim, ideal da taxa de juros. Vamos dizer assim, que a pessoa, às vezes a pessoa deseja que esteja cada vez mais baixo, ou então que deseja esteja mais alto. O Banco Central é responsável por poder estar realmente estabelecendo uma métrica perfeita. Por quê?
Porque se a taxa de juros que tiver cada vez mais baixa, ou seja, se ela baixar ainda mais, a inflação tende a aumentar muito e a gente vai perder nosso poder de compra. Logo, as empresas também vão ser afetadas, pois o consumo vai diminuir. Nós não vamos ter dinheiro para poder estar comprando as coisas que a gente tem comprado ultimamente. Então, não é interessante para o banco, nem para os consumidores, nem pelas empresas que a taxa de juros esteja tão elevada, como também não é interessante que ela esteja tão baixa. E por isso o Banco Central fica sempre a par de tomar as melhores decisões para que esteja sempre controlado. Como eu já disse, a taxa de juros ela está no patamar mais baixo de todos, mas com certeza isso foi planejado para que chegasse a esse ponto. Então assim, não se preocupem com isso e absorvam essas informações até mesmo para que vocês consigam tomar as melhores decisões em relação aos seus investimentos, pois os seus investimentos eles estão completamente afetados em relação à nossa taxa de juros e até mesmo para você tomar suas futuras decisões. E aí pessoal, gostaram desse vídeo? Vocês entenderam realmente a relação que tem a taxa de juros, a inflação e a nossa renda fixa? Entenderam quando é que faz sentido que você escolha determinados ativos, inclusive de renda fixa ou de renda variável? Então, o meu objetivo nesse vídeo foi exatamente ensinar isso para vocês. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, algo que ficou a desejar, comenta aqui embaixo, comenta o que você espera da gente nos próximos vídeos, ou acesse nosso canal do Telegram para que você possa tirar outras dúvidas que você tenha, além de ter um contato muito mais próximo da gente. Lá também nós temos material para todas as pessoas que estão entrando na vida de bolsa de valores e começando a investir na renda variável, ou se você está a fim de controlar suas finanças, porque quem não tem o controle financeiro não deveria nem estar investindo para começo de conversa. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo, tchau!